Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, você que todo dia tá comigo. Bom dia. Bom dia. Você que está em paz, você que está aí atribulado hoje, pastor, eu tenho coisas importantes para resolver. Coloca o teu coração em Deus, coloca o teu amor, o teu olhar na palavra de Deus. Acorda para receber a bênção do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos viver em unidade, em amor, em paz, clamando por um Deus que pode todas as coisas, fazendo com que a vida seja vivida de forma constante e com vigor, porque às vezes nós estamos falsos vivos, né? Às vezes nós estamos como zumbis, nós não temos opinião com nada, a gente só opina aquilo que as pessoas querem que a gente opine, e a nossa opinião não é a nossa opinião, ela é baseada na opinião dos outros, e aí isso acaba tirando de nós a oportunidade de, com consciência, falar, viver, fazer, né? De ser quem Deus planejou que você fosse. Hoje, sabe o texto que está no meu coração? A gente fala muito de Davi e Golias. E a gente fala muito mais de Davi do que de qualquer outro rei, do que de qualquer outro profeta. Por quê? Porque Davi era amigo de Deus, era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que pecava e se arrependia. E existe uma grande diferença para aqueles que não se arrependiam, que achavam que estavam certos, que não ajudavam os outros, e Davi tinha um coração voltado para Deus, aleluia. Davi e Golias, né? Essa é uma das batalhas talvez mais citadas, tá? No nosso meio, essa batalha de Davi e Golias. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você, essa batalha mexe muito com o meu coração, porque lá em 1 Samuel, capítulo 17, quando Davi encontra Golias, que ele diz: quem é esse filisteu que vem afrontar o meu Deus? Claro que lá no texto está de um outro jeito, mas tem um momentinho lá que diz que Davi ouviu o filisteu falando contra o Deus de Israel. E aí ele vem cheio de indignação, gente, cheio assim com um pavor descomunal, e ele parte para cima do filisteu. E aí o meu coração se enche de alegria, porque diz que o jovenzinho que foi olhado disse assim: você me mandou uma criança, você me mandou um cachorrinho, isso daí eu vou acabar com ele rapidinho. E aí Davi, cheio do Espírito de Deus, cheio de ousadia, cheio de coragem, disse ali naquele momento: quem é você para vir afrontar o meu Deus, o Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas, que nunca perdeu nenhuma guerra? Quem é você que vem afrontar o meu Deus? E aí ele parte para cima, e o resto da história a gente já sabe. Com uma funda e uma pedrinha que ele pegou lá no rio, a arma de Davi, aquela que ele sabia manusear, foi quem derrotou Golias. Mas o que derrotou Golias de verdade foi a coragem de Davi. Porque podia ter sido alguém enorme, treinado, capacitado. Mas ali, bom dia, Dinha. Mas ele ali estava dizendo para nós: é possível vencer gigantes quando nós tomamos coragem e nos impulsionamos a avançar, independente de qualquer coisa. Então, Davi venceu Golias por conta da ousadia que estava no coração dele, um espírito disposto, disponível, um espírito capaz de não deixar ninguém falar mal do Deus a quem ele servia. Presta atenção. Os filisteus eram liderados por um gigante de quase 3 metros de altura. Golias era imponente, poderoso, temido. Mas Davi, ele se oferece.
E Deus gostou de ver a postura de Davi. Ele se oferece, ele chega lá e diz assim: ei, como é que esse homenzinho está dizendo aí, falando do meu Deus? O que é que ele está falando do meu Deus? E aí tem um texto lá em Romanos, capítulo 10, que diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Davi estava cheio de ousadia, de coragem, de força dentro dele. E aí a boca fala aquilo que o coração está cheio. E ele cria piamente que o exército de Israel estava ali simbolizado através dele. E aí aquela coragem, gente, triplicou. Quem é esse circunciso que ousa falar do meu Deus? Ele vem a mim com lanças e espadas, mas eu vou na guerra com o Espírito Santo de Deus. Se você está passando luta, se você está passando guerra, se você está precisando sair do sufoco, eu tenho uma receita muito básica para lhe dar. Se encha do Espírito Santo, se esvazie de si mesmo, se esvazie dos seus conceitos, se esvazie da sua verdade, se esvazie de si mesma, de si mesmo, e vá em busca de se encher com o Espírito Santo de Deus. Fique cheio do Espírito Santo de Deus e busque aquilo que você deseja da parte de Deus, e vá com ousadia, diga: Senhor, eu estou aqui, eu quero ir. Davi se ofereceu, que coisa linda. Davi tinha uma confiança extraordinária naquele Deus a quem ele servia, confiança que não se intimidou com a aparência de Golias. Aquele gigante tinha uma aparência muito imperosa, mas ele tinha pontos fracos, e você pode vencer a sua guerra, você pode vencer a sua batalha, identificando aonde está o ponto fraco do inimigo e se fortalecendo. Você tem pontos fracos também, mas você também tem pontos fortes, pontos que Deus te deu para guerrear, armas e ferramentas que Deus te deu para guerrear e vencer o inimigo. Aleluia! A confiança em Deus, ele declara que está indo em nome do Senhor dos Exércitos. Eita, que Davi guerreiro e valente! A batalha, durante a batalha, Davi tinha experimentado lá as roupas do Saul, que dava 5 dele. Bom dia, pessoal, bom dia você que está entrando aí, um beijo no coração e Deus te abençoe. E aí Davi, que está entrando lá nessa guerra, o Saul se preocupa e diz: veste aqui a minha roupa com as minhas armas. Só que Davizinho ficou lá desconfortável e disse: eu lá vou com esse negócio aqui grande que está me fazendo mal. Bom dia, Simone, um cheiro no coração, viu? Deus te abençoe. Pati, bom dia. Juliana, Marcelo, eita Deus. E aí ele pega essa funda, tira aquela roupa de Saul, pega essa funda, o estilingue aqui no Nordeste, né? Pega o estilingue e manda bala no Golias. E aí Golias caiu, porque ficou tonto com a pedrinha que foi na testa dele. E aí quando ele cai, Davi pega a própria arma do inimigo. Você sabe o que é isso? Pegar a própria arma do inimigo e corta o pescoço de Golias. E é aclamado pelo povo que estava com medo. Obrigada, viu? Obrigada, meu amor. Bom dia. Glória a Deus. E aí Davi, com a ajuda de Deus, nós não vencemos batalhas pela nossa força. As nossas batalhas são vencidas pelo amor, pela força, pelo impulsionamento de um Deus que olha para nós e diz: o meu filho é mais que vencedor. O meu filho está embasado, blindado na minha palavra, blindado pelo meu Espírito Santo.
e Ele é mais que vencedor. Guarde essa palavra no seu coração. Você está blindado, você está guardado pelo Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A história de Davi e Golias é uma lição para nós de coragem e confiança em Deus, demonstrando para nós que é possível que a gente vença os nossos desafios, depositando a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em um Deus que pode todas as coisas. Ele pode sim. Tenha fé, tenha coragem, espere em Deus e tenha humildade para estar disposto a, quando necessário, pedir ajuda para vencer as grandes batalhas da vida. Davi, apesar da sua vitória, continuou na dele, gente. Ele reconheceu que a vitória tinha sido dada pelo nosso Deus. Quantas vezes nós achamos que tudo foi mérito da gente e nós não tivemos mérito nenhum? Nós estamos precisando aprender com Davi sobre o plano de Deus. Ele executou o plano que estava no coração de Deus, mas ele disse: eu vou, e fez. E o Senhor o honrou, dando a vitória a ele em muitas batalhas. Que nessa manhã você pare para pensar nisso. O Senhor está te honrando em muitas batalhas. O Senhor está te capacitando e te dando ferramentas novas para vencer grandes desafios. Que Deus te abençoe. Que o Senhor esteja contigo. Ah, como eu quero que Deus penetre na sua mente, no seu coração, na sua vida, para que nós tenhamos uma cosmovisão, uma visão ampliada de tudo que Ele preparou para nós. Bom dia, partiu o trabalho, chegou o meu horário. Se você chegou atrasado, volta a fita. Estou com saudade da Filomenazinha. Eu acho que ela está assistindo sempre depois agora. Filomenazinha, um beijo no coração. Sandrinha tem que mandar beijo também. Beijinho para Sandrinha. Para vocês que só acordam depois que eu faço, um cheiro e que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Em nome de Jesus. Deus tem me dado presentes extraordinários, vidas que eu amo demais. Beijo no coração. Meu marido já tá ali. Ei, mulher. Tchau, pessoal. Eita, Deus da glória. Tchau, pessoal. Um bom dia para você que está comigo sempre.